Olá, que a proteção do Supremo Pastor esteja conosco, que o seu lar sempre esteja guardado por Ele, com todo amor, com toda paz, saúde e misericórdia. Estamos de volta. Mais uma semana de isolamento social, mais uma semana a gente contando para voltar e com certeza na volta nós estaremos mais unidos. Eu quero destacar mais uma semana de aniversariantes. Essa semana nós estamos em festa por causa dos aniversários de Poliana no dia 16, Jardim no dia 17, Elisane no dia 19 e Edna no dia 21. A minha oração é que o Senhor esteja abençoando vocês, a cada uma da família de vocês, que o Senhor esteja colocando nos lábios de vocês a palavra poderosa do Senhor e que a vida de vocês seja motivo de transformação para as vidas que andam sempre perto de vocês. Parabéns, Poliana Paula, Jardiele, Elisane e Edna, que o Senhor as abençoe e guarde. Nós estamos dando prosseguimento falando sobre esperança. Nessa semana, a gente destaca a liberdade do Espírito. E hoje pela manhã, especificamente, eu quero falar sobre João capítulo 7, nos versos 1 a 5. João 7, 1 a 5. A minha oração é que nós estejamos em linha com a vontade do Senhor e que exatamente o que Ele quer para nós seja feito. João capítulo 7, nos versos 1 a 5, diz assim: Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhe disseram: Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-as ou mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele, diz o texto. Aqui a gente tem um texto que é a introdução para o que a gente vai falar à noite. E eu quero seguir um raciocínio. Né? Vejam o contexto desse texto. Jesus está na Galileia e seus irmãos o impulsionam, praticamente o empurram a ir para a Judéia. A gente está falando de Jerusalém, basicamente. Né? Se você quisesse ser projetado naquela época, ou quem pensasse ser o Messias tinha que estar em Jerusalém. As pessoas tinham que vê-lo daquela forma em Jerusalém. As pessoas tinham que contemplar as suas obras. Era como se ele apresentasse as obras dele de forma que as pessoas acreditassem. E no caso de Jesus Cristo, muitos criam que ele seria aquele que poderia em Israel tomar o trono de Roma. Aqui a gente tem o contexto também da festa dos tabernáculos, onde o povo de Deus se reunia para comemorar a colheita. E aí era uma semana de festa, o povo morava em barracas e basicamente elas construídas em cima dos tetos das casas, que em sua maioria era plano. Então a gente tem esse contexto, os irmãos de Jesus Cristo querendo impulsioná-lo para Jerusalém. Irmãos, a gente está vivendo um momento interessante. Vejam, todos nós reclamávamos porque não tínhamos tempo. Todos nós, né? E eu converso com pessoas que exatamente dizem isso. Eu estou aqui, gosto de culinária e eu não tinha tempo e agora eu estou fazendo muito isso. Eu estou aqui, eu gostava muito de artesanato, mas não tinha tempo e estou me dedicando a isso.
Mas percebam, a gente não tinha tempo para nada. E aí a quarentena veio e todos nós tivemos muito tempo, pelo menos no início. E agora, poucos de nós temos tempo, né? Se você para perceber, a sociedade começou a arrumar coisas para fazer, né? Eu posso botar como exemplo, eu posso citar como exemplo as lives, né? Quem via live antes da pandemia? E agora a live virou moda, né? Todo mundo faz live. Ou vamos justificar, quase todo mundo faz live, né? E eu quero trazer exatamente esse contexto, fazendo uma ponte com o ensino de Jesus Cristo, porque todo mundo ensina hoje, todo mundo ministra hoje. Então, quando eu falo de ensino, eu falo do ensino do Espírito. Tá? O que esse texto mostra para você, Emilson? Primeiro, o brilho da estrela ofusca o real entendimento. Veja o verso 3, João 7, verso 3. Quando os seus irmãos dizem para ele: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os discípulos ou seus discípulos possam ver as obras que você faz. Eles estão dizendo que os potenciais discípulos precisavam conhecer Jesus Cristo. Mas esse conhecimento aconteceria a partir do momento que o Senhor Jesus fizesse milagres, apresentasse suas obras, né? Então, eu quero destacar aqui a palavra discípulo. Vejam, a palavra discípulo me lembra discipulado. Discipulado tem a ver com aprendizagem, com ensinamento. Essa aprendizagem, ou seja, esse discipulado, acontece através da vida. O discípulo é o aprendiz, aprende com a vida do mestre. Tá? Então a gente não está falando de fazer obras. Jesus Cristo tinha consciência que de repente aqueles que o seguiam precisavam ver as obras, mas inserido nesse contexto, e quando a gente fala de discípulo, de discipulado, a gente fala de vida sendo vivida, né? E eu sempre digo, Jesus estava sempre no caminho, vivendo a sua vida no caminho. Quando Jesus Cristo fala sobre os dois fundamentos, lá em Mateus capítulo 7, nos versos 28 e 29, o texto diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Veja como que era o ensino de Jesus Cristo, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Guarde isso. Quando a gente não entende o que é discipulado na Bíblia, ensino na Bíblia, a gente sempre passa a ser estrela, ofuscando o real ensinamento. E quando a gente pensa em Jesus Cristo, não tem por onde, né? Jesus Cristo, onde chegava, chamava atenção. Jesus Cristo, se a gente fosse olhar, era estrela por natureza. Ele não chamava as pessoas para si. As pessoas vinham exatamente por causa do que o evangelista Mateus destaca. Seu ensinamento era bem diferente. Como é que os fariseus ensinavam, Emilson? Se você for para Mateus capítulo 23, nos versos 13 a 17, Mateus 23, 3 a 17, o texto é longo, 13 a 17, é longo, nós não vamos ler. Mas olha como Jesus Cristo destaca isso. Ele chama os mestres da lei de fariseus hipócritas. E ele diz assim: vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo, né? E aí ele começa a dizer: vocês devoram as casas das viúvas para disfarçar, fazem longas orações, por isso vocês serão castigados severamente. Quando ele diz no verso 15,
porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. No verso 16, ele chama os fariseus de guia de cegos. Em outro texto, ele diz literalmente, vocês são cegos guiando cegos. Então, os fariseus, eles ensinavam, era só a fala, não existia a prática. E quando a gente fala de discipulado, a gente fala de prática de vida, tá? Então, quando a gente não entende o discipulado, a estrela da gente é quem brilha. E nesse sentido, Mateus capítulo 6, nos versos 9 a 13, quando Jesus Cristo fala da oração do Pai Nosso, e aqui eu sempre destaco, ela é mais uma oração para ser vida do que para ser lida, né? Porque literalmente, mesmo que a gente não leia, a gente termina decorando, né? E quantas reuniões nossas essa oração é citada, mas essa oração ela não é para ser citada ou apenas citada, ela é essencialmente para ser vivida. Veja como Jesus Cristo ensina a orar, né? Jesus ensina a orar assim: Pai, o teu nome deve ser santificado aqui na terra como é no céu. Essa santificação do nome de Jesus é através da nossa vida, é na prática da nossa vida, né? Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, tá? Então, o teu nome é santificado em mim aqui na terra. E a tua vontade, ela deve ser feita, porque o teu reino está tanto na terra como no céu. E aí ele declara que o pão é diário. O pão é diário, ou seja, a ração é diária. A preocupação com a alimentação é diária, é a cada dia. A oração é por alimento, pelo alimento do dia. O que passa disso é ansiedade. No verso 12, ele pede para que o Senhor perdoe as nossas orações, as nossas dívidas, tá? Assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Veja, a oração de perdão da dívida está ligada à oração da concessão do perdão. Isso é bem claro, isso fica bem claro no verso 14, quando ele diz que quem perdoa é perdoado, quem não perdoa não é perdoado. No verso 13, ele diz para Deus, pede a Deus para o Senhor não nos deixar cair em tentação, mas livrar-nos do mal, né? Livrar-nos do mal. E ele deixa claro que o reino é de Deus, a glória é de Deus, o poder é de Deus. Nós somos meros usuários disso tudo. E se entendermos como funciona o reino, com certeza nós vamos entender que o brilho não é nosso. O brilho não é nosso. Veja, Atos capítulo 1, no verso 1, quando o apóstolo Lucas relata a Teófilo, como é que ele diz? Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. O ensino anda junto com a prática. Jesus começou a fazer e ensinar. Então, nesse sentido, quando a gente não entende que vida com os outros, vida de discipulado, né, é vida de ensino, de prática, a gente claramente se faz o brilho do Evangelho. E Evangelho só brilha com Jesus. Não tem como brilhar de outra forma. Não existe isso. E até o nosso brilho não é nosso. O nosso brilho é o brilho do Senhor. Mateus capítulo 28, nos versos 19 e 20, quando Jesus nos deixa a ordem, primeiro ele diz assim, toda a autoridade me foi dada. Como se ele dissesse, ela é minha, eu dou a quem quiser. Toda a autoridade me foi dada. Aí veja o que ele diz no capítulo 28, versos 19 e 20. Ele diz assim, portanto vão, essa é uma ordem, viu?
E essa não é a ordem para a igreja no total, essa é uma ordem específica. Cada um de nós precisa fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Né? Façam e ensine-os a obedecer. Logicamente, esse ensino é com a vida. Esse ensino é com a vida. Né? O que Jesus Cristo está dizendo é: faça junto com eles. Faça junto com eles. Ou façam, no caso aqui, para os discípulos. É o que ele disse para mim hoje, é o que ele disse para você. Façam junto com eles, para que eles entendam que é prática e para que eles aprendam que a luz vem do Senhor, não de vocês. Quem brilha não são vocês, é o Senhor em vocês. Eu quero literalmente reler, né? O brilho da estrela ofusca o real ensinamento. O objetivo, irmãos, é o outro, e a missão é para o reino de Deus. O objetivo é o outro, e a missão é para o reino de Deus. Então, quando eu ouço falar de discipulado, eu entendo claramente que o discípulo é discípulo de Cristo. O discípulo é discípulo de Cristo. Não é meu discípulo. Eu não tenho poder sobre ele. Ele não é minha possessão. Ele não é minha criação. Eu me responsabilizo em viver a vida do Evangelho dignamente para que ele veja como eu vivo e, literalmente, também viva o Evangelho de uma forma correta. É assim que o apóstolo Paulo fala, né? Me sigam porque eu sigo a Cristo. Então, nesse sentido, é muito importante que entendamos o que o Evangelho quer para nós. Muito importante, para que nós vejamos o que Jesus Cristo tem para nós. E aí o texto me leva a um segundo ensinamento. Ninguém deseja, aliás, esse segundo ensinamento, para quem não sabe sua missão, só resta a projeção. Para quem não sabe sua missão, só resta a projeção. E aí o que eu ia lendo era o verso 4, certo? Vou ler agora. João capítulo 7, verso 4. Os irmãos de Jesus dizem assim: ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Mostre-se ao mundo. Irmãos, Evangelho não é vitrine. Se eu sei a missão, eu sei o meu objetivo. Evangelho nunca foi vitrine. Evangelho não é para que nós nos projetemos. É para novidade de vida, para que o nosso proceder em Jesus Cristo desperte outras pessoas para viver essa novidade de vida. Então, nesse sentido, veja, perceba, aqui está o convite de Satanás. O convite de Satanás para Jesus, em Mateus capítulo 4, nos versos 8 a 10, foi exatamente esse. O texto diz que o diabo levou ao monte, Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Veja, tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. O reino da terra, do mundo que jaz no maligno, é dele. É dele.
O reino dos céus é do Senhor e nós fazemos parte do reino dos céus. Então, Satanás estava dizendo a Jesus, olha, se você se render a mim, todo o poder lhe será dado, toda a autoridade, eu dou tudo para você. Né? Você vai poder aparecer, as pessoas vão lhe ver, você vai se destacar. Os irmãos de Jesus agiram como se ele desejasse aparecer. Né? Você precisa ir a Jerusalém, ir à Judéia. Ninguém que deseja ser reconhecido, olha só, ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Você precisa aparecer. Mostre-se ao mundo. Não é o convite dos dias de hoje? Não é o convite dos dias de hoje? Você, para destacar-se, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, e eu não vou citar, certo? Mas perceba, o convite de hoje é exatamente esse. Você precisa ser mais bonito, mais bonita. Você precisa ter esse curso, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Se você não agir assim, ninguém vai ver você. Se você quer ganhar dinheiro, você tem que fazer assim. As redes sociais precisam ser assim. Para que você venda, você precisa agir assim. Para que você seja um bom profissional, seja assim. E aí você vai fazendo cursos, você vai escutando pessoas, você vai ouvindo o que de repente precisa fazer. Mas esse é o convite do diabo. Prostre-se a mim e eu darei tudo o que você precisar. Lucas, capítulo 19, no verso 10, mostra que Jesus estava muito esclarecido da sua função. Muito esclarecido. Lucas 9, aliás 19, verso 10. Quando Jesus, na casa de Zaqueu, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Naquela época, os Messias estavam todos em Jerusalém, sim, porque muitos Messias apareciam. Todos estavam em Jerusalém. Precisavam aparecer. Os irmãos de Jesus também achavam assim dele. Se você quiser ser conhecido como Messias, você precisa estar lá no centro das atenções. Você precisa estar no Rio, em São Paulo, senão você não será conhecido. Você precisa estar em Nova York. Lembre-se, o melhor país do mundo, o maior país do mundo. Você precisa ser destacado, conhecido. Você é muito bom. Se você estivesse no Rio, em São Paulo, você já estava ganhando muito dinheiro, já era muito conhecido. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Mas Jesus deixa claro que sabia da sua função, o seu ensinamento, o seu ensino, era claro também sobre isso. Mateus capítulo 11, nos versos 28 a 30, Jesus Cristo meio que brada. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Olha lá. Ele sabe exatamente a missão dele, a função dele. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Ele estava bem consciente. Talvez não os seus discípulos, mas ele sabia bem o que fazer, o que precisava fazer. Em João capítulo 15, nos versos 12 a 14, Jesus Cristo diz: meu mandamento é este. Veja como ele é direto. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Então ele deixa claro aqui que a missão tem a ver com amor. E é para nós também. Para nós também. Eu vou repetir. Para quem não sabe sua missão, só resta projeção.
só resta fazer show, só resta ficar conhecido, só resta as pessoas verem, esteja no centro, chame atenção, vá para as redes sociais. Evangelizar nas redes sociais é a chave do momento. Você precisa ser conhecido. Isso que você conhece, você precisa passar para frente, você vai ficar conhecido por causa disso. Ah, irmãos, irmãs, Jesus sabia muito bem qual era a missão dele. Ele não precisava ser projetado naquele momento. E vejam, quando ele apareceu para a projeção, foi para que vissem ele da forma que ele vivia, combatessem ele, falassem mal dele, tramassem contra ele. Foi para que ele fosse julgado, morto, crucificado. Ele é julgado, crucificado, morto, sepultado. Quando ele aparece na mídia, aos olhos de todos, é exatamente o momento que ele se coloca para que Deus o apresente como sacrifício. O tempo todo ele dizia, minha hora ainda não é chegada. Alguns textos dizem que ele simplesmente desaparecia, fugia, não ia, como foi o caso aqui, né? A gente vai dar continuidade, os irmãos foram e ele foi meio que escondido, porque não era o tempo dele. Porque ele entendia claramente a sua missão. E ele passa a missão para a gente. Olha, a minha vontade, a minha ordem é que vocês se amem como eu os amei. Entreguem-se uns pelos outros. E aí ele diz assim, ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. João 15, 13. E aí ele fecha no 14, verso 14. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu quero trazer um texto de transição para nosso último ensinamento desta manhã. Mateus capítulo 5, nos versos 14 a 16, Jesus nos deixa claro da nossa função. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre os montes. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, no velador. E assim ilumina todos os que estão na casa. Veja a função. Vocês são luz do mundo para iluminar a todos. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que existem as obras no nosso meio? Para que as pessoas glorifiquem o nome de Deus. Não para que o meu brilho seja projetado. As obras existem exatamente para que as pessoas entendam o brilho de Deus na minha vida. E se eu não sei da minha missão, só me resta a projeção. O nome, o título, a imagem na mídia, né? Ter que estar de ponta para que as pessoas me conheçam, ficar famoso para que eu seja instrumento de Deus. Eu não preciso ser instrumento de Deus sendo famoso. A fama no Evangelho é sinal de sofrimento. Literalmente. Vá para a Bíblia que você vai perceber. Todo aquele que vive o Evangelho da forma que deve viver, sofre, é perseguido. Essa fama, você quer? Você quer essa fama? Porque a fama do Evangelho é essa fama. É essa fama. O brilho do Evangelho causa isso. E eu quero trazer o nosso último ensinamento dentro desse texto. Nós vamos continuar mais tarde no mesmo texto, um pouquinho mais abaixo, mas vamos continuar em João capítulo 7. Terceiro ensinamento, a obstinação pessoal
revela o verdadeiro propósito da obra. A obstinação pessoal revela o verdadeiro propósito da obra. Eu volto, né, a fala dos irmãos de Jesus no verso 3. Ele diz assim: você deve sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Irmãos, eles achavam que o objetivo de Jesus Cristo era ser conhecido exatamente por causa das obras. As obras eram consequência disso tudo, né? Se vocês entendessem assim, diz ele, ou isso vai ser mais à frente, né? Vai ser dito mais à frente. Se vocês entenderem assim, ou entendessem diferente do que vocês pensam, entendessem da forma que eu penso, vocês veriam que a coisa é bem diferente. E aí eu quero levar vocês, eu não vou ler todo porque são textos compridos, Mateus capítulo 6, nos versos 1 a 18. Mateus 6, 1 a 18, a gente já leu uma parte dele quando a gente fala da oração do Pai Nosso. Mas aqui eu quero destacar a parte que ele fala sobre oração, sobre como dar oferta, né, como jejuar. E aí vamos lá, no verso 1 logo, né, ele diz assim: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Nenhuma. É a fala. Nenhuma recompensa. Né? Se você der esmola, não anuncie isso. Se você sai à rua para ajudar os moradores em situação de rua, não precisa anunciar. Creia que eu arrumarei, eu providenciarei o que vocês necessitarão. Não precisa ficar anunciando, jogando foto, tirando fotozinha, fazendo live. Não precisa botar nas redes sociais, não precisa, porque a obra não é de vocês, é minha, eu providenciarei isso. Então é exatamente isso que ele diz, né? Exatamente isso. Alguém uma vez me disse: como é que as pessoas vão conhecer o trabalho de vocês? Eu não estou fazendo nada para que as pessoas conheçam o meu trabalho. Então vocês não terão mantimento. Então você está dizendo para mim que Deus é incapaz de sustentar a sua obra. Não, não é bem assim. É bem assim. Jesus é claro: quando der esmola, não anuncie. Não toque trombeta porque você está dando esmola. Não queiram ser honrados por causa disso. A sua mão esquerda não deve saber o que a direita está fazendo, diz ele, no verso 3. Eu entendo que a palavra aqui é segredo, secreto, né? No verso 4 é exatamente assim, ó, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E aí ele diz no verso 5, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé orando, falando palavras bonitas nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E ele cita o tameion, né, no verso 6. Quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês, um tameion. O Pai vê o que está em secreto em vocês. Ore em secreto com o Pai. Ore em secreto com o Pai. Porque o tameion é o lugar do secreto, aquele lugar que somente o Pai conhece. Vocês não precisam orar para que as pessoas vejam vocês orando. Vocês entenderam? Como é que funciona o Evangelho de Cristo? E aí no verso 14 eu já falei: se vocês perdoarem, serão perdoados. Se não perdoarem, não terá perdão para vocês. Porque o Evangelho é amor, Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, não tem perdão. Então, a obstinação pessoal geralmente revela o verdadeiro propósito da obra de cada um, irmãos. E eu quero citar, para terminar, Lucas 18, nos versos 9 a 14. Lucas 18, 9 a 14. E Jesus conta uma parábola. O fariseu
publicano. E o fariseu está em pé, ora consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Está do lado dele o publicano. Né? Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. E aí, o publicano está em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos. Quando eu disse do lado, porque eu entendi que um percebia o outro. Ele nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, sou pecador. Sou pecador. Jesus disse que aquele publicano voltou justificado. O fariseu, o dono da lei, o defensor da palavra, o que defende a moral, os costumes, simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Então, irmãos, como é que funciona o ensino de Jesus? Cuidado com o brilho da estrela. Esse brilho ofusca o real ensinamento. Você não nasceu para ser estrela. Você é servo. Você é serva. É assim que a palavra chama você. E aí Jesus é claro quando diz assim: eu não chamo mais vocês servos porque vocês se tornaram amigos, amigas, exatamente por causa disso, porque você se colocou no seu lugar. Cuidado com o brilho da estrela. Ele ofusca o real ensinamento. Cuidado para que você entenda qual é a sua missão. Porque para quem não sabe a missão, só resta a projeção. E projeção é vazio. Passa rápido. Passa rápido. A imagem desfalece logo. E terceiro ensinamento do texto para a gente: entenda que a obstinação pessoal revela o verdadeiro propósito da obra. Essa fala é para mim, irmãos. E a minha oração é que todos nós entendamos. Porque os irmãos de Jesus Cristo não entendiam a sua missão. Não criam, e a gente já leu sobre isso, né? Os irmãos de Jesus não criam nele como Messias, pelo menos até aqui. Pelo menos até aqui. E eles entendiam que Jesus Cristo precisava ser conhecido. Jesus queria ser destacado, conhecido como Messias, e por isso precisava ir para a Judéia, para Jerusalém. Né? No verso 5, aí a gente está em João capítulo 7, verso 5, está bem claro isso: pois nem os seus irmãos criam nele. Então, como a gente não crê, ou quando a gente não crê, vou repetir, quando a gente não crê, a gente termina achando subterfúgios para justificar. Né? Jesus não é show. Nunca foi. Nunca será. A estrela dele brilha por luz própria. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele estava lá na criação do sol. Ele é o sol. Ele é o sol. E se nós pudermos nos chamar de estrela, entendermos claramente, como ele diz: somos lamparina para estarmos no velador brilhando, mas a luz não é nossa. Preste bem atenção. A luz não é sua. Não é sua. Vamos orar. Deus, quero te louvar, Senhor, por tua palavra. Ela é tremenda. Ela é contextualizada. Ela é verdadeira. E até nos momentos quando nós simplesmente tentamos sair dos teus caminhos, ela nos traz de volta. A minha oração nesse momento, e vai ser rápido, é que nós entendamos a tua fala neste texto. Tu usaste teu discípulo João para nos trazer um texto tremendo, a narração tremenda. Os teus irmãos que nem te criam, Senhor, entendiam claramente, Jesus, que tu precisava estar em Jerusalém para ser projetado, para que a tua imagem crescesse.
Eles achavam que era assim que tu querias e era assim que tu deverias fazer. Mas tu deixas claro em todos os tempos, inclusive no decorrer desse texto, Senhor, que nós entendamos que quando deixamos o nosso brilho aparecer, o ensino é prejudicado. Que nós entendamos que se nós não sabemos a missão, só resta a projeção. E muitos de nós somos projetados, ficamos famosos e achamos claramente que estamos fazendo isso por causa do reino. Mas é a imagem do homem. Que nós tenhamos cuidado com isso, Senhor. Porque quando nós sabemos da missão, sabemos que a projeção gera perseguição, sofrimento, intrigas e às vezes até morte. Precisamos ter cuidado, Senhor, para que não sejamos tão obstinados, achando que estamos fazendo a Tua obra, mas na realidade queremos nos projetar. A minha oração, Senhor, é que o Teu poder, a Tua graça, o Teu amor nos invada de tal forma que entendamos todo esse processo, que é o processo de salvação e de discipulado diante de Ti. Que o Teu amor esteja derramado na Tua igreja, para que a Tua igreja derrame do Teu amor sobre os necessitados, os que estão nos hospitais, doentes, adormecidos, para os profissionais que estão nos hospitais, nos postos de saúde, sofrendo nesse momento, para os políticos que precisam entender o que fazer diante de um momento tão difícil. Derrama do Teu amor sobre a Tua igreja, para que a Tua igreja derrame do Teu amor sobre os famintos espiritualmente, Senhor. Enfim, que o Teu amor nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor seja a sua força, que o Senhor seja a sua luz, e que a projeção da luz dele em você resulte em transformação de vidas. A minha oração, meu irmão, minha irmã, é para que você seja canal do fluir do Senhor. Que você seja agente transformador para a honra e glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.